A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que mandou o Senado abrir a CPI da Covid, divide parlamentares e alguns acusam, inclusive, o Supremo de interferência indevida. Sobre esse tema, a gente volta a falar com um integrante do Congresso, agora o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Senador, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado. Meu bom dia a vocês e à disposição para falarmos sobre as questões de interesse do nosso país. Claro. Senador, na sua avaliação, é uma interferência indevida? O Supremo poderia ter tomado essa decisão, já que a CPI da Covid não saía do papel? É, a meu ver, uma interferência, sim. Não é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal tem ultrapassado, em minha opinião, os limites constitucionais. São várias as situações em que o Supremo tem tomado decisões além do que diz a Constituição. Nós precisamos urgentemente devolver e retornar a esse equilíbrio constitucional. Um dos primeiros passos, a meu ver, é nós discutirmos uma resposta firme, uma resposta institucional, como eu disse, como senadores, dentro do que está previsto na nossa Constituição, para não tornar a situação ainda pior do que o Supremo, a meu ver, está querendo. Porque no momento como esse em que nós estamos vivendo, nós precisamos cobrar do governo, todos, que as vacinas sejam compradas e a população imunizada. Passada essa fase da pandemia, nós temos que dar uma resposta de onde nós erramos. E não é somente buscar um culpado, nós temos que saber onde a estrutura brasileira, como nação, falhou. E uma tragédia como essa, gente, não tem uma causa só. Uma tragédia tem vários erros sequenciais de toda uma estrutura que funciona no país e nós temos a obrigação de corrigir. Agora, o momento é de sobriedade, o momento é de nós focarmos e exigirmos do governo uma solução. Não é nós queremos paralisar o país e a política com uma decisão monocrática como essa. Senador, agora a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Senador, bom dia. Essa decisão ainda vai passar pelo plenário do STF, que foi enviado para lá, mas a pergunta é a seguinte, não foi a primeira vez que o STF determinou a abertura de CPI no Congresso a pedido da oposição. Em 2005, o Supremo mandou instaurar a CPI dos bingos, em 2007 a do apagão aéreo, em 2014 a da Petrobras, todas elas em governos do PT. Naquelas ocasiões, o STF também estava violando a independência de poderes? A meu ver, sim. A decisão final sobre a oportunidade, o momento de se colocar a CPI, é do presidente do Congresso. Você está tocando num ponto importante, Diogo. São decisões monocráticas em praticamente todas elas. Nós precisamos, primeiramente, ontem conversei com o presidente do Senado sobre qual respostas nós poderíamos dar, porque não é somente uma. A primeira delas é nós fazermos tramitar com urgência uma decisão que proíba qualquer decisão monocrática que envolva outros poderes. Vou dar um exemplo mais amplo, porque a minha preocupação aqui não é em si a decisão da CPI, mas a relação e o reequilíbrio institucional do país. Você pega, por exemplo, um juiz de primeira instância que, numa decisão em qualquer parte da federação, para uma política nacional definida pelo Congresso. Ora, o judiciário tem o direito de parar? Tem, mas desde que seja uma decisão de turmas, uma decisão colegiada. O Supremo poderá tomar decisões e encaminhar, sim, mas desde que seja uma decisão colegiada. A decisão que levou o ministro Barroso, a decisão que levou o ministro Alexandre de Moraes com relação à prisão do deputado, todas foram monocráticas. E isso, a meu ver, gera desequilíbrio, nós temos que corrigir. Senador, agora a pergunta de Paulo Figueiredo. Paulo. Senador, bom dia. É verdade que as decisões foram tomadas inicialmente de forma monocrática, mas algumas acabaram sendo confirmadas pelo plenário, inclusive por unanimidade, a questão da prisão do deputado Daniel Silveira. No fundo, a gente está vendo uma série constante de invasões de prerrogativas dos poderes pelo Poder Judiciário. E isso não está acontecendo só de forma monocrática, mas acontece também de forma monocrática. Agora, a Constituição Federal diz que cabe ao Senado o papel de contrapeso ao Supremo Tribunal Federal. E o Senado não tem agido. O Senado tem visto esses avanços do Supremo Tribunal Federal sem tomar absolutamente nenhuma atitude. Eu me pergunto, o Senado brasileiro não está omisso nas suas prerrogativas constitucionais? Está, concordo plenamente. O que nós não queremos, em momento algum, é tornar a situação no país hoje pior. Eu me faço a seguinte pergunta:
uma decisão como essa, num momento em que morrem mais de 4 mil brasileiros, o que é que se tem por trás desse interesse? Será que é somente a Constituição? Não é possível. Nós todos temos que ter senso da nossa responsabilidade no país. Primeira coisa, o ano passado, quando o Toffoli ainda era o presidente do Senado, do STF, nós tivemos uma boa reunião sobre essa questão de que o Supremo tem que responder, o Judiciário, a todas as questões. Ora, se não está escrito na lei, o Judiciário tem que devolver ao Parlamento uma decisão sobre aquele assunto. Nós temos que deixar isso mais claro no texto constitucional. É um dos primeiros passos que nós temos que colocar em tramitação no Senado. O Supremo não pode ir além do que está escrito na letra da lei. Nós temos que buscar do Parlamento uma resposta. Ah, mas o Parlamento não responde, como disse o decano Gilmar Mendes recentemente. Então, que o Parlamento comece a exercer seu papel. A questão, por exemplo, de mandato para os ministros do Supremo. Essa é uma resposta que nós temos que dar com urgência. Eu tenho conversado isso desde o ano passado, já discursei várias vezes. É impossível que nós coloquemos lá um ministro com 40 e poucos anos de idade, que tenha ligações partidárias e que ele fique até os 75 anos. Está na hora da gente começar a colocar mandato para os ministros do Supremo, até para que ela se renove. 12 anos, 10 anos, é uma discussão que a sociedade brasileira tem que ter. O problema, e aqui eu vou colocar porque eu estou político, o problema é que os presidentes do Congresso que antecederam, todos tinham problema na justiça, todos tinham processos judiciais, como Renan Calheiros, o ministro, o ex-presidente Eunício, todos tinham problemas. Ninguém quis enfrentar essa questão de reequilibrar os poderes. E o Supremo, a meu ver, vem usando das prerrogativas legais para ultrapassar o limite em que ele está. E nós, dentro do próprio parlamento, ainda temos essa questão de que muita gente usa da política para piorar a política. Qual é? Eu faço uma pergunta a todos que estão nos assistindo e ouvindo. Qual é a saída para o Brasil se não for política? Se não for a gente dialogar e focar os problemas do país? Então, eu concordo com você. Os congressistas passados de outra não enfrentaram a questão com a seriedade constitucional que ela precisa. É hora de nós colocarmos um freio de arrumação e darmos um recado institucional e firme à Suprema Corte Brasileira. Agora, esse chamado ativismo judicial, senador, em que, através dos posicionamentos e decisões individuais de ministros do Supremo, ele é real? Em que momento chegou-se a essa postura o Supremo? E essa autoridade não é concedida a eles, então, em Constituição? Quando o senhor fala em limites e ouve falar sobre o pedido de impeachment de ministros do STF, o senhor é a favor? Bem, eu sou a favor de que essa decisão do ministro Barroso ela seja alvo de uma investigação pelo Senado, que nós questionemos a Casa sobre se, de fato, ela tem ou não vigência legal. Se nós chegarmos à conclusão de que ela não tem embasamento da Constituição, a meu ver, é hora de nós darmos, quem sabe, o primeiro impeachment de um ministro do Supremo. Está na hora da gente começar a encarar, e eu conversei com o presidente do Pacheco, ele não deve nada à Justiça, eu não devo nada à Justiça, eu devo ao povo e às pessoas que me elegeram. Então, é hora da gente começar a pensar no país, na República. A minha função como senador é ajudar o país a vencer esse momento e ultrapassar essa fase até nas eleições do ano que vem, quando a gente pode eleger um novo governo, dar continuidade, vem quem quiser. Mas nós não podemos, como autoridade que somos, infelizmente, tomar decisões que piorem o momento do país. O ativismo judicial, há muito tempo, tomou conta da Suprema Corte. Vem cada vez mais ganhando adeptos. O próprio ministro Barroso, por exemplo, a meu ver, foi ativista quando levou à corte uma decisão sobre o aborto no Brasil, uma decisão fora da lei que já existe, dizendo ele que a sociedade exigia. Ora, quem tem que dizer o que a sociedade exige ou não é o Congresso. Somos nós que temos voto. Se um ministro, se um juiz quer tomar decisões, quer fazer lei, ele que se candidate, então. É hora da gente começar a reequilibrar o respeito à Constituição em nosso país. Senador, rapidamente, como é que se pauta um impeachment de um ministro do Supremo? Nós, primeiramente, eu pretendo entrar com o requerimento, colhendo as assinaturas dos meus colegas. Tendo um número mínimo de assinaturas, o presidente do Senado pode colocar. Ele pode, inclusive, dizer não para mim, como disse para a CPI. Ele pode entender que o momento não é
de se fazer isso, mas nós temos que dar uma resposta à população brasileira. Primeira questão, acabar com decisões monocráticas que envolvam os poderes. Segundo, mandato para os ministros do Supremo, para que a gente possa criar, arejar essa corte e darmos respostas. O Senado é a casa da federação. Então, eu tenho clareza de que nós não podemos nos omitir nesse momento em relação a essa questão da decisão. Eu entendo que chegamos a um basta. O país precisa de responsabilidade, de limites para todos nós. Todos estamos debaixo da Constituição brasileira. A meu ver, é hora do Senado se levantar com coragem e dar uma resposta à nação. Senador Carlos Viana, PSD de Minas Gerais. Obrigado pela atenção com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom fim de semana. Até a próxima. Muito obrigado. Para vocês também.